O ano era 1865. O Brasil ardia em meio à Guerra do Paraguai, e as convocações chegavam às mais remotas fazendas do Império. Mas, na opulenta fazenda Bom Retiro, a guerra parecia um murmúrio distante, uma ameaça que jamais tocaria a família do coronel. Seu filho e herdeiro, o jovem tenente Antônio, estava alistado sim, mas o coronel, um homem de posses e nenhuma moral, jamais permitiria que seu sangue corresse na lama de um campo estrangeiro. Havia sempre uma maneira de dobrar o sistema. A solução veio de onde menos se esperava, ou melhor, de onde sempre vinha, da senzala. Zeca, um homem escravizado, forte e de poucas palavras, foi a vítima escolhida para o teatro macabro que estava prestes a se desenrolar. Forçado a vestir a farda do senhor, a assumir um nome que não era o seu, Zeca foi empurrado para o fronte. Uma promessa de vida livre, um sussurro de alforria, pairava no ar como um veneno, uma isca para a traição que estava apenas começando. Seu nome verdadeiro foi apagado, riscado dos registros da fazenda. Seu rastro, deliberadamente obscurecido, para que jamais pudesse ser encontrado. O que estava em jogo não era apenas uma vida, mas a própria memória de um homem que seria substituído por uma farsa. Este foi o primeiro ato de uma traição complexa, arquitetada nas mais altas esferas, um segredo que o tempo e o poder tentariam a todo custo varrer para debaixo do tapete. Mas o sistema, em sua arrogância cega, não contava com a bússola interna de Zeca. Uma memória cartográfica instintiva, uma capacidade de registrar cada detalhe, cada rosto, cada promessa, que se tornaria a arma mais perigosa contra seus algozes, e essa arma estava prestes a ser forjada no inferno. Eu sei que esta história parece inacreditável, mas peço que você preste atenção a cada detalhe até o fim, pois cada fragmento nos leva a uma verdade chocante. Dê a sua nota de 0 a 10 nos comentários, e se ainda não o fez, inscreva-se no canal para desvendar outros mistérios sombrios do passado. A viagem até o sul foi uma provação. Corpos amontoados, o cheiro de suor, vômito e desespero, o balanço incessante de um navio que parecia um caixão flutuante. A cada onda, uma lembrança do abismo à frente. Zeca sentia a náusea subindo, mas o pior era o peso da mentira que carregava no corpo e na alma. Muitos ali eram como ele, homens sem voz empurrados para uma guerra que não era sua, a maioria meros números em um decreto imperial. Eram os esquecidos, os descartáveis, cujas vidas valiam menos que a pólvora de um único disparo. Mas Zeca guardava cada rosto em sua memória, como um mapa de destinos. O inferno verde do Paraguai não demorou a se revelar. Pântanos traiçoeiros engoliam homens e equipamentos. A umidade sufocante grudava na pele. E o ar, pesado e pútrido, parecia conspirar contra cada respiração, um prelúdio para o que viria. A fome era um companheiro constante, a febre amarela, uma sentença de morte silenciosa. Homens sucumbiam não apenas às balas inimigas, mas à brutalidade dissimulada da natureza e à negligência fria de seus próprios comandantes, e o nome de Zeca ainda estava disfarçado naqueles campos de morte. Nas trincheiras, a vida era um sopro tênue. O barro frio, o cheiro de decomposição, os ratos que competiam por migalhas nas noites sem estrelas. Cada amanhecer era uma vitória, cada anoitecer um presságio de horror, e a esperança parecia se esvair com a luz do dia, dissolvida na lama. E, em meio a essa desolação, o capitão Moreira reinava. Sua presença era uma sombra ainda mais densa que a fumaça da batalha, um homem cuja crueldade era tão afiada quanto a ponta de sua espada. Ele ostentava suas estrelas como um troféu, mas sua humanidade havia se perdido há muito tempo, se é que um dia existiu. Para ele, os homens de Zeca não eram soldados, mas peças de xadrez descartáveis, marionetes em seu jogo sádico, especialmente os pretos, como ele os chamava. Via sua agilidade e sua resiliência, não como força, mas como uma dança de macaco, um espetáculo degradante que ele exigia diariamente. Mas aquela humilhação estava prestes a custar-lhe caro. Zeca ouvia os insultos, sentia o peso do desprezo. Mas por trás do olhar submisso, sua a vida no fronte,
era uma sucessão de horrores. Os pântanos de Estero Belaco eram um cemitério a céu aberto, onde a água barrenta guardava segredos terríveis e a morte era uma presença constante, um sopro frio na nuca de cada homem. A cada passo, um desafio. A cada dia, a exaustão se aprofundava, corroendo a alma e o corpo. O cheiro de pólvora misturava-se ao fedor da carne em decomposição e ao miasma da doença, criando uma atmosfera de pesadelo que parecia nunca terminar. A comida era escassa, a água contaminada. A malária e a disenteria dizimavam as tropas com a mesma crueldade das balas paraguaias. Homens que um dia foram fortes viravam sombras, definhando sob o sol implacável e a indiferença dos que detinham o poder. E o capitão Moreira, em sua torre de crueldade, observava tudo com um sorriso de escárnio. Para ele, o sofrimento alheio era um espetáculo, uma prova de sua autoridade inquestionável, uma forma retorcida de diversão que alimentava sua alma doentia. Mas aquela diversão estava prestes a virar tragédia. Zeca sentia o veneno da humilhação queimando em suas veias. Cada insulto de Moreira, cada risada desdenhosa, era uma chicotada que não atingia a pele, mas a alma. Ele não era um animal de circo, mas um homem, forçado a viver uma mentira, e o peso dessa mentira era quase insuportável. Entre os praças, o nome de Zeca era sussurrado com uma mistura de respeito e apreensão. Apelidado de Rabo de Arraia, por sua agilidade e o golpe seco de sua capoeira, ele era uma figura enigmática, um mestre de uma arte proibida, uma força oculta que o capitão Moreira ainda não conseguia decifrar. A capoeira era mais que luta, era memória, era resistência, era a essência de sua liberdade aprisionada. Era a única coisa que realmente lhe pertencia. Uma conexão com suas raízes, um segredo guardado que um dia poderia se tornar sua salvação ou sua condenação. Nas noites frias e úmidas, Zeca revia em sua mente os mapas das fazendas, as faces dos companheiros de senzala, as promessas sussurradas pelo feitor em nome do coronel. A imagem de sua família, distante e vulnerável, era o único farol em meio à escuridão da guerra, a única razão para continuar apesar de tudo. Se eu morrer aqui, serei apenas um número, pensava ele. Um escravizado que serviu a um senhor, não a uma nação. Minha família nunca saberá, nunca terá a alforria prometida. Serei esquecido, apagado, como se nunca tivesse existido. E esse pensamento era mais doloroso que qualquer ferimento. O capitão Moreira, cego por sua própria crueldade, não via a inteligência nos olhos de Zeca, nem a fúria contida dos homens que ele desprezava. Ele os via como carne de canhão, uma ferramenta para seu próprio avanço, e estava prestes a usá-los em um movimento suicida. A ordem veio clara e brutal: atacar Estero Belaco, um ponto estratégico inimigo, em uma investida frontal sob fogo cruzado. Era uma missão sem volta, uma condenação disfarçada de comando, uma morte garantida para a maioria que marchasse para lá. Os soldados sabiam. O silêncio que se seguiu à ordem foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo choro abafado de um jovem recruta e o ranger dos dentes dos mais velhos. Era o som do destino selado, da resignação diante da morte iminente, mas Zeca não se resignava. Moreira riu. Um riso estridente, que ecoou pela lama e pelo desespero, um som que Zeca jamais esqueceria. "Isso é dança de macaco", bradou o capitão, apontando para os homens que ele acabara de condenar, e seu tom era puro escárnio, pura maldade. Naquele instante, algo se rompeu dentro de Zeca. A promessa quebrada, o nome roubado, a humilhação constante, o destino de seus companheiros. Tudo se acumulou em uma faísca de fúria. A dança de macaco que ele tanto desprezava estava prestes a se tornar uma dança da morte. Mas não para aqueles que ele tentava salvar. O movimento foi um raio. Um instante imperceptível para os olhos menos treinados. Zeca, o Rabo de Arraia, com a agilidade felina que lhe dera o apelido, quebrou a barreira do medo e da hierarquia, transformando a submissão em rebelião silenciosa. Seu corpo rodou num arco perfeito. Um golpe seco e preciso de capoeira. A rasteira que não buscava derrubar,
mas incapacitar. Não era um ataque de raiva cega, mas um ato calculado, a única chance de desviar o rumo daquele massacre iminente, e a justiça estava por um fio. Um estalo seco. O capitão Moreira, ainda com o sorriso de escárnio congelado nos lábios, desabou. Seu maxilar, que antes proferia insultos e condenações, estava agora quebrado. O riso morreu em um grito de dor misturado a um gorgolejo, um som que causaria calafrios em qualquer um. O silêncio que se seguiu foi ainda mais assustador que o grito. Não foi um motim barulhento, não houve tiros, mas uma condenação silenciosa, um ato de sobrevivência que reescreveu a hierarquia daquele inferno em um único e brutal golpe. E a guerra, para Zeca, acabava de mudar de face. O rabo de arraia não era um animal de circo. Ele era a tempestade que o capitão Moreira jamais previu. Naquele dia, na lama de Estero Belaco, Zeca não apenas quebrou a mandíbula de um sádico, ele quebrou as correntes invisíveis da opressão, e o que viria a seguir seria uma lenda. Aquele golpe em Estero Belaco não foi apenas um ato de defesa, foi um terremoto que abalou a hierarquia da guerra. Com Moreira caído, a confusão deu lugar a um silêncio pesado, um vácuo de poder preenchido pela figura imponente de Zeca. Sem patente oficial, ele comandava. Sua voz, antes abafada, ecoava com uma autoridade inquestionável, nascida não de um decreto, mas da pura sobrevivência. Os homens, atônitos, viram nele a única chance de escapar da morte certa, e o rabo de arraia, então, se revelou um verdadeiro estrategista. Sua inteligência tática era assombrosa. Ele lia o terreno como ninguém. Antecipava movimentos inimigos com uma precisão quase sobrenatural, salvando vidas onde oficiais com anos de treino falhavam miseravelmente, transformando-se em uma lenda viva. Sua fama se espalhou como um rastilho de pólvora entre os praças. Rabo de arraia se tornou uma lenda sussurrada, um farol de esperança para os esquecidos, para aqueles que o sistema havia condenado, mas que encontraram nele a chance de um novo amanhecer. A promessa de alforria, de uma medalha, de uma vida livre para ele e sua família, pairava como um fantasma sedutor. Um reconhecimento informal que parecia real na urgência da guerra, um sonho que Zeca alimentava a cada batalha, a cada vida salva, mas que a realidade fria e cruel aguardava para desmentir. Quando os tiros silenciaram, o rabo de arraia retornou. Não houve fanfarra nem heróis, apenas um porto sujo, e o silêncio pesado de uma nação que preferia esquecer seus verdadeiros salvadores. Ele era um triunfo, mas o Império não sabia como digerir um escravizado que ousara ser um herói, e já havia um plano para apagá-lo. Zeca esperava a liberdade prometida, o reconhecimento de seu sacrifício, mas o que o aguardava na fazenda Bom Retiro era a fria realidade da falsa liberdade, a senzala, o chicote, a opressão. Nada havia mudado, exceto a amargura em seu coração, que se solidificava a cada passo. O coronel, agora um político influente, negava qualquer dívida de sangue. Seu filho, o verdadeiro tenente Antônio, estava de volta, sem arranhões, um herói forjado na mentira e na covardia. O sistema, cúmplice, tentava varrer para debaixo do tapete o escândalo de um escravizado que ousou ser mais do que seu destino imposto. Seu nome havia sido apagado dos registros militares. A memória de seus atos heróicos, silenciada. Zeca não era mais o rabo de arraia, o líder, mas apenas mais um escravizado, uma sombra na vastidão da injustiça. Mas Zeca não aceitaria o papel que lhe impunham. Mas a guerra não terminou quando os tiros cessaram. Para Zeca, o campo de batalha havia mudado. Sua memória cartográfica, antes uma ferramenta de sobrevivência, tornou-se sua arma mais poderosa. Cada nome, cada data, cada ordem assinada, cada documento rasurado, estava gravado em sua mente, um mapa de traição que ele estava pronto para desvendar. Ele iniciou sua própria caçada, um rastreamento implacável através de cartórios empoeirados, vilas esquecidas e testemunhas amedrontadas. Ele buscava a verdade, não a vingança, mas a justiça que lhe havia sido negada, e a cada passo um novo fio se desvelava. Havia um nome riscado, um selo oficial que não batia,
uma confissão murmurada por um velho sargento à beira da morte, atormentado por fantasmas de uma guerra suja. Pequenas peças de um quebra-cabeça macabro, cada uma delas um tiro no coração do sistema corrupto, e a vergonha nacional começava a emergir. A vergonha nacional que o sistema tentava esconder começava a emergir, peça por peça, como um mapa de traição, desenhado com o suor e a dor de homens como Zeca. Ele não era um detetive, mas sua sede por verdade era mais afiada que qualquer lâmina, e ele estava prestes a expor tudo. O confronto final não seria nas trincheiras, mas num salão empoeirado, diante de um juiz de paz corrupto, conivente, e do coronel, o homem que lhe roubou a vida 2 vezes. O ar estava carregado de tensão, de segredos que ameaçavam explodir, de vidas que seriam irrevocavelmente transformadas. O rabo de arraia não traria armas, mas a verdade. Ele desdobrou cartas do fronte, registros de alforria prometida, depoimentos de homens que sobreviveram por sua causa, todos costurados por sua memória impecável, cada palavra, cada data, uma prova irrefutável. O salão se encheu de um silêncio cortante. O coronel, antes tão seguro em sua arrogância, via seu mundo desmoronar. O juiz de paz, que esperava um julgamento rápido e conveniente, não podia ignorar a montanha de evidências, a verdade que Zeca, o escravizado, trazia à luz do dia. Aquele era o julgamento que nunca deveria ter acontecido. A revelação de um segredo militar que nunca deveria ter vindo à tona. A justiça para Zeca, o rabo de arraia, não veio em medalhas brilhantes, mas na exposição pública da traição, na vergonha indelével daqueles que se beneficiaram de seu heroísmo e tentaram apagar sua história. O coronel foi condenado, não à prisão, pois seu poder ainda era grande, mas à desgraça pública, à perda de suas terras e de sua influência política. Sua família, antes intocável, viu seu nome manchado por um escândalo que ecoaria por gerações, a ruína que ele tentou evitar a todo custo. Zeca, o rabo de arraia, recebeu sua alforria e a de sua família. Ele não se tornou um general, nem um político, mas um homem livre, com sua memória intacta, sua dignidade restaurada. A justiça não foi perfeita, mas foi real, e Zeca sabia que a verdade era, por si só, a maior das vitórias. Sua história é um lembrete sombrio de que a memória é uma força poderosa, e que a verdade, por mais que tentem escondê-la, sempre encontra um caminho para a luz. Ela ecoa através do tempo, revelando que mesmo nas sombras mais profundas, a busca pela justiça pode reescrever o destino de um homem e a história de uma nação. Que nota você daria para esta história de 0 a 10? Deixe seu comentário. E não se esqueça de se inscrever para continuar desvendando conosco outros mistérios ocultos nas páginas da história.